Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, continuaremos o estudo das nossas técnicas de redação, certo? Então verifique qual foi a técnica que você falhou ou está falhando ou precisa melhorar, certo? Verifique também o formato dos seus textos aí em casa e lembre-se das técnicas que nós já estudamos na aula anterior, certo? Nessas técnicas de hoje, nós vamos estudar a respeito dos esquemas de redação. Esquemas esses que são muito valiosos no ato da escrita. Olha só, como começar um texto? Essa é a grande dificuldade, esse é o grande desafio dos alunos hoje, certo? Como eu vou iniciar o meu texto? Esse é resultado aí dessa pergunta paira, tá? Fica aí na dúvida. Dado o tema, a violência urbana aumenta assustadoramente. Fazer a pergunta, por quê? Esse é um dos macetes que você pode aplicar à sua construção textual. Respostas possíveis. Aumenta o número de habitantes nos grandes centros, a favelização, a falta de investimentos em educação, o desemprego. Então aqui você já tem vários porquês. Agora você só precisa justificar, certo? Então esse é um dos macetes para que você comece o seu texto e não fique aí perdendo 20, 30 minutos e por vezes até 40 minutos pensando de que forma você vai iniciar. Muitos alunos até iniciam, mas rasgam, não acham ali que tem nexo que ele escreveu. Então isso realmente é um dos fatores que mais prejudicam os candidatos no que diz respeito aos vestibulares, tá? A introdução, palavras que possam iniciar o texto. Ultimamente, hoje, cogita-se, observa-se, percebe-se. Tudo isso vocês podem fazer aí na introdução, tá? Palavras e expressões que devemos evitar hoje em dia, tá? Atualmente, no mundo moderno. Isso foi tão utilizado, gente, essas palavras já foram tão massacradas que os redatores já estão cansados de vê-las nas redações. Então vocês precisam modificar esse panorama, tá? No desenvolvimento, trabalhar as ideias escolhidas para a introdução, inchaço populacional, desemprego e falta de investimentos em educação. Ele já tem aí 3 fatores, tá? Palavras a serem utilizadas no desenvolvimento. Primeiramente, em primeiro lugar, contudo, em contrapartida, por outro lado, como foi exposto anteriormente. Tudo isso são possibilidades de você ingressar aí o seu texto com essas palavras, tá? Na conclusão, é a retomada do tema. O aluno tenta sugerir possíveis soluções de forma coerente. Essas possíveis soluções, ele vai trabalhar a perspectiva da proposta de intervenção que precisa ter dentro do texto. Lembrem-se do que nós vimos nas aulas anteriores. A proposta de intervenção é um dos critérios de correção do Enem e também de outros vestibulares, tá? Então você precisa estar atento ao que você vai propor de solução para amenizar ou até mesmo acabar com aquele problema. Os pecados na redação, o palavrão, tá? Evite o uso de palavrão, palavras de baixo calão, evitem, tá? Então, esse tipo de termo você deve, colocar para longe. Não coloque na sua redação, tá? Outro pecado, esnobar, mostrar que é o bom, complicar, escrever difícil. Isso não mostra que você é um bom candidato. Isso mostra que você está se enrolando cada vez mais no ato da sua escrita, tá? Não se preocupe em demonstrar cultura e conhecimentos excessivos. As grandes notas, o 1000 aí da redação do Enem, vem de redação simples, conforme eu já venho mostrando para vocês nas nossas aulas, tá?
só recorra a um termo menos conhecido se ele se ajustar melhor no texto do que um termo usual, tá? Então você pode escolher aquela linguagem acessível, simples, objetiva e clara, certo? Um outro pecado na redação, ser negativista. Em tudo há um bom lado, então escolha, aponte alternativas, saídas, as propostas de intervenção. A maioria dos temas de vestibulares e concursos versam sobre problemas sociais, então busque aí a melhor intervenção que você puder. Eles querem saber o nosso posicionamento, o que pensamos, o que achamos, se conhecemos. Claro que isso tudo de uma maneira impessoal, tá? Outro pecado, esquecer de cortar o T. Isso é um pecado e tira muita nota, tá? Apesar de ser simples, mas infelizmente muita gente esquece. De colocar a cedilha, tá? Isso também tira nota. Da inicial maiúsculas nos títulos, das iniciais maiúsculas nos nomes próprios. Esses pequenos detalhes aqui são detalhes que se tornam grandiosos no que diz respeito ao desconto aí da pontuação. Erro gráfico no título é terrível, porque o seu título é como se fosse a porta da sua casa, é a entrada. Se você já começa a errar na entrada, imagina o restante. Então, muita atenção, muito equilíbrio ao você começar a passar a limpo a sua redação, tá? Não precisa pressa. Escrever demais é um pecado. Se você escreve demais, você ultrapassa as 30 linhas. Se você ultrapassa as 30 linhas, você não vai ter como considerar o seu texto em um todo, tá? No caso de não limitarem o número de linhas, não vá além de 25, tá? Neste caso aqui, ele está programando em 25, mas você pode normalmente chegar a 30, que é o padrão, tá? Entendo que o ideal para uma redação são 20 linhas. Hoje, para muita gente, escreve 20, 18. Mas você, como um bom candidato, escreva entre 25 e 28, tá? Também não escreva de menos. Dado um limite mínimo de 20, por exemplo, os vestibulares são 30, não pare nesta linha. Vá adiante uma ou duas linhas pelo menos, tá? E aí, neste caso aqui, é um limite mínimo, tá? No Enem nós temos o mínimo e o máximo. No Enem o mínimo são 7 linhas. Até 7 linhas, tá? Se você escreveu, desculpa, até 8 linhas. Se você escreveu até 7 linhas, é considerado texto branco, ele não corrige. Você tem que escrever no mínimo 8, tá? E aí ele sempre dá a dica, sempre ultrapasse, mais 2, escreva ali. Se o mínimo são 8, escreva 10, 11, para que ele perceba que você realmente não parou naquele limite, tá? E aí você vai mostrar tudo isso que você tem de ideia, de argumento na sua redação, organizando tudo certinho nos parágrafos, tá? Então, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.